Bom, boa tarde a todo mundo, né? Hoje é dia 29 de setembro de 2021, na disciplina Fisioterapia Preventiva, estaremos dando continuidade ao nosso tema de avaliação postural. Então, nesse momento, eu vou colocar ali o material de hoje e deixar para vocês visualizarem e a gente conversar sobre isso aí. Lembrando que hoje a gente vai trabalhar essa parte vista lateral, cabeça, pescoço, ombros e vértebras torácicas. Na semana que vem, vértebras lombares, quadril, joelho e pés. Na outra semana, vista posterior, né? E anterior é muito semelhante à posterior. Daí a gente fecha essa coisa da parte postural e provavelmente a gente já deva ir para as avaliações dos postos de trabalho, né? Essa coisa mais direcionada a algumas atividades dentro da preventiva ergonomia, tá bom? Antes da gente começar a apresentar aqui, gente, alguma dúvida das semanas anteriores? Vocês lendo algum conteúdo sobre alguma outra disciplina que, de repente, vocês começam a associar com a gente está trabalhando aqui em ergonomia e preventiva, que pode vir alguma dúvida? Então, tem alguns minutinhos aí para quem quiser se expressar, poder falar daí, tá bom? Ok, então, já que ninguém se pronunciou, vamos iniciar. Só deixando claro mais uma vez, como já avisei anteriormente, que na semana passada eu não disponibilizei o conteúdo da nossa aula gravada, né? Que está provavelmente na pasta de vocês, eu só esqueci de colocar lá no Moodle. Mas esse conteúdo todo em PDF, no PowerPoint, ele está disponível semana passada e na semana anterior também. Tá? Então isso já está disponível há algum tempo. Então logo que libere também esse conteúdo, que o Google Meet libere o conteúdo da nossa aula de hoje, a gente disponibiliza para vocês sem problema algum, ok? Só peço desculpas por semana passada, que eu devo ter colocado das outras disciplinas, ter deixado de vocês somente com um texto em PDF, tá? Mas é muito tranquilo, como a gente tem conversado essas semanas. Então agora eu vou iniciar compartilhamento desse slide, dessa janela. E eu acredito que vocês estão vendo inteira a tela, né? É isso aí? Alguém me dê um ok aí, por favor? Sim, prof. Tá. Só aparece o slide, não aparece eu do lado ali, não. Só o slide, né? Sim. Só o slide, Eu estou perguntando isso porque tem algumas apresentações que, às vezes, ela libera a minha figura do lado, daí tem algumas situações que a gente demonstra, né, com a imagem, assim fica mais fácil alguma situação para tentar fazer uma visualização mais tranquila, né? Então, aqui nós voltamos, né, gente, sempre na parte lateral. Eu estou trazendo para vocês essas duas situações, dos pontos de referência na variação lateral, tanto nos pontos de referência nas estruturas externas e os pontos de referência na linha média, onde nós classificamos o que está em desequilíbrio na cadeia anterior, na parte anterior, parte ventral, e na parte dorsal, cadeia posterior, né, tanto na parte externa quanto na parte óssea. De tempos em tempos, eu só peço desculpa para vocês, mas eu vou continuar apresentando, dando uma minimizada aqui, quando eu escuto alguém que está tentando permissão para a gente assistir a aula, tá bom? Então vamos lá no primeiro aqui, lembrando que essa linha no sentido vertical é muito importante, porque vocês estão acompanhando o meu mouse, onde vai definir onde eu tenho uma posição de equilíbrio na parte anterior do corpo e na parte posterior. Lembrando principalmente que os pontos de referência dessa linha que deve cruzar no meio da orelha, do lóbulo da orelha, né?
através do ombro, ok? Não no meio do ombro, tá? Um pouquinho à frente do ombro, ok? No trocânter do fêmur, porque é muito fácil aí a gente tem que fazer palpar o quadril, né? Para saber onde é que está o trocânter. Um pouquinho à frente da linha média do joelho, né? E ligeiramente à frente do maléolo lateral. Logo à frente, já à frente do maléolo lateral. Então, são esses pontos externos. Qual que é a correspondência que eu vou encontrar na vista lateral? Vou encontrar correspondência da onde? Tá? Como acontece aqui, né? Ainda através do método auditivo externo, ok? Através do processo odontoide, através dos corpos vertebrais cervicais, né? Bem no meio do corpo vertebral cervical, através do corpo da vértebra lombar, aí já na face posterior do corpo vertebral lombar, né? Aqui eu tenho L4, principalmente L4 e L5 são as referências, ok? Ligeiramente posterior ao centro da articulação do quadril, né, do trocânter do fêmur. O que eu falo ligeiramente? É uma coisa muito próxima, tipo 1 centímetro. Tá? Em relação ao joelho, ligeiramente anterior ao centro da articulação do joelho. E aqui a gente pega como referência na parte óssea a articulação do calcânio, entre o calcânio e o osso cuboide, exatamente nessa junção. Certo? Por que eu estou colocando essa parte óssea e por que eu estou apresentando para vocês a parte externa, né? Evidentemente que a gente vai usar de mais referência vai ser essa parte externa, como está nesse slide que vocês estão visualizando, tá? Mas essa parte óssea, esse segundo slide, ele é muito importante porque em um exame de raio-x, né, um exame onde eu tenho uma referência anatômica óssea, eu uso isso como ponto de referência, certo? Então é importante a gente ter essas duas opções, certo? Vista lateral. Então, iniciando pelas estruturas de cabeça e pescoço. Lembrando ali que o fio de prumo, né, ou aquela linha vertical, né, fio de prumo porque onde se imagina um fio, né, onde tem um prumo, que é uma estrutura, que é um pezinho na ponta lá embaixo, e a tendência dele é fazer o quê? Ele ficar em um ângulo de 90 graus com uma estrutura. Tá? Então se usa essa terminologia fio de prumo, mas na verdade é o quê? Na verdade é uma linha vertical que está orientada de uma maneira que consiga definir as estruturas na parte anterior e posterior. Lembrando sempre que o ideal é que deva passar através do lobo da orelha na direção da cromo. Esse aí é o nosso parâmetro, a nossa baliza, a nossa orientação. Quais são os defeitos mais comuns? A cabeça anteroprojetada, ou seja, toda a cabeça deslocada para frente. Lembrando que estou na vista lateral, né, gente? Tá? Então, toda a cabeça deslocada para frente. Qual a causa disso aí? A causa são principalmente três causas, né? A causa mecânica, o aumento do quê? Da curvatura lordótica cervical. Lembrando que nós temos duas lordoses da coluna, certo? A lordose cervical e a lordose lombar. Então, a cabeça anteriorizada, projetada para frente, vai provocar o quê? O aumento dessa lordose cervical, né? Uma hiperlordose cervical. Essa hiperlordose cervical, ela vai ser com o tempo, ela vai apresentar o quê? Uma alteração da musculatura de toda essa região de pescoço, região cervical, tá? Com principalmente a musculatura extentora cervical, trapézio superior e elevador da escápula retraídos, né? Essa retração ou encurtamento desses três principais grupos musculares são os mais comuns. Eu posso encontrar também, tá, gente, alguns outros grupos musculares encurtados. Lembrando o quê?
O encurtamento ele já não nasce como encurtamento, quando eu estou avaliando a palpação do corpo do meu paciente. Né? A palpação ela vai começar com o quê? Com um aumento do tônus naquele lugar. Né? Com aquela região estando mais endurecida, aquela região tendo menos mobilidade, normalmente com queixa de dor, e normalmente a pessoa não refere a algum trauma. Tá? Essa posição de anteroprojeção de cabeça, ela é muito comum, principalmente para quem faz trabalhos, como nós estamos dentro da ergonomia, né? Para quem faz trabalhos que fica muito tempo sentado, né? Ou para quem, mesmo que não fique sentado, que desloque a posição da cabeça, visualizando dentro da sua estação de trabalho, do seu local de trabalho, vários equipamentos ou vários instrumentos, né? Que a cabeça vá para cima, vá para baixo, vá para o lado direito ou lado esquerdo, constantemente. Esse movimento sendo repetitivo milhares de vezes durante o dia que a pessoa realiza. Ou a permanência, né, numa tela de um computador, ou então em algum objeto que a cabeça tem essa tendência de estar voltada para a frente, certo? Ao mesmo tempo que eu tenho musculatura encurtada, né, debilitada, eu também vou ter o quê? Vou ter musculatura alongada, dependendo da associação da deformidade. Eu estou falando do quê? Estou falando aqui inicialmente de uma cabeça anteroprojetada com aumento da curvatura lordótica cervical. Só que normalmente essa curvatura lordótica cervical aumentada, tá, gente? Ela está associada com movimentos de rotação do pescoço. Normalmente a cabeça vai estar mais rodada para o lado direito, para o lado esquerdo, ou ela vai estar inclinada mais para o lado direito e esquerdo, pela amplitude de movimento que eu tenho nessa região cervical, que é muito grande. Né? E as compensações que a pessoa faz para se adaptar àquela postura onde ela permanece muito tempo, certo? Então, ao mesmo tempo que eu tenho encurtamento desses três grupos principais extensores, trapézio superior e elevador da escápula, né, que controla a região cervical, a região de ombro também, né, eu tenho o quê? Alongamento da região dos flexores cervicais, certo? Então, eu vou ter uma debilidade, tanto na musculatura encurtada como na musculatura alongada. Outra situação agora é o inverso da hiperdordose cervical, que é a retificação da região cervical, da lordose cervical. Nessa figura abaixo aqui, tá, gente? A gente está visualizando o quê? Uma anteroprojeção da cabeça. Né? A cabeça toda deslocada para frente. Então, vocês imaginem que o fio de prumo, essa linha que faz a divisão entre a parte anterior e posterior, que é a nossa baliza, nosso parâmetro, né, de controle, né? Aqui, os processos espinhosos estão praticamente à frente da região do fio de prumo, né, da linha vertical. Lembrando que, numa posição normal, né, essa linha, ela aonde? Ela acontece bem no meio dos corpos cervicais. Então, onde está o meu mouse, comparando com essa linha aqui, né, que ele está sinalizando para vocês evidenciam a diferença que existe entre isso aqui. Né? E o comprometimento de toda essa região cervical, comprometimento da região de ombros, e também pode alterar, dependendo do grau dessa alteração cervical, né, toda a coluna vertebral e membros superiores e inferiores. O que é importante numa avaliação postural, gente, é a gente ficar focado na alteração que está acontecendo, e determinar em que região que ela está acontecendo, mas principalmente as complicações que eu vou ter em outros locais. Né? Quando eu falo em região cervical, imediatamente eu penso nas estruturas abaixo, né? Ombros e região torácica, e lá no final, região lombar e a relação que pode acontecer com isso. Tá? Aqui eu nem falei, por exemplo, da musculatura peitoral, que em uma cifose dorsal, uma hipercifose dorsal, me desculpe, ela vai estar comprometida, vai estar encurtada. Essa região torácica que pode ter relação com uma hiperdordose cervical, certo? Então, são problemas que podem estar associados. Deixa eu só adiantar um pouquinho para ver se eu tenho da retificação
da lordose cervical não tenho, mas é muito certo, é muito fácil entender, né? Ao mesmo tempo que eu tenho aumento dessa curvatura aqui, eu posso ter o quê? Eu posso ter um movimento contrário, eu posso ter a retificação. Isso pode estar para trás, né? Todos esses componentes aqui podem estar para trás, né? As componentes que eu falo são as vértebras cervicais, que também vão levar a outras compensações na parte de coluna vertebral, de membros superiores, principalmente. Certo? Então, quais são as causas da retificação da lordose cervical? Né? Aqui eu vou ter o quê? A parte ligamentar posterior e musculatura extensora também distendida, alongada, e também vou ter musculatura cervical retraída. Né? Uma situação que pode ser concomitante, pode acontecer, como eu já demonstrei para vocês naquela figura, ao mesmo tempo que a cabeça está projetada para frente, ela está excessivamente projetada para frente, existe o quê? Uma tendência que a lordose cervical, como eu já falei, ela esteja aumentada. Certo? O que vai causar isso a nível biomecânico, a nível das estruturas ósseas ligamentares de uma coluna vertebral? Vai lembrar o quê? Vai levar a uma compressão das vértebras cervicais. Vai levar a uma alteração dos ligamentos dessas vértebras cervicais. Tanto distendendo esses ligamentos, né, esticando esses ligamentos, né, tracionando, como também retraindo, como também encurtando. Certo? Então, quando a gente fala em corpos vertebrais de uma lordose, de uma hiperlordose cervical, nós temos que pensar nos componentes ósseos, temos que pensar também nos componentes ligamentares e nos componentes o quê? Nos componentes musculares, que é a parte externa, onde vai dar o equilíbrio nessa estrutura toda. Muito importante que, quando a gente tem alguma alteração de curvatura, quer seja hiperlordose, hipercifose, com o passar do tempo, todas as pessoas vão ter algum grau de comprometimento ligamentar das vértebras, entre as várias vértebras, quer seja a região cervical, quer seja torácica, quer seja lombar, certo? Então, essa alteração que acontece nos ligamentos, com o passar do tempo também, dependendo da repetição da atividade ou da debilidade muscular, quer seja pelo trabalho, quer seja quando eu falo trabalho, pelo excesso da carga, né, ou então excesso de repetição, ou quer seja também pela ausência de exercícios compensatórios. Esses exercícios compensatórios, como nós introduzimos para vocês na parte da ginástica postural, ou através de exercícios compensatórios que a pessoa pode fazer da atividade esportiva fora do seu horário de trabalho, uma academia, né? Existem várias maneiras de fazer a compensação muscular, se a pessoa tem disponibilidade de tempo e dinheiro também para poder fazer isso, né? Então, é o que acontece. Então, na região cervical, a gente observa essas alterações. Agora, imediatamente na porção mais abaixo, né, que seria como referência o ombro, referência de equilíbrio, né, que não acontece nenhuma alteração no ombro, o fio tipo 1 passa através do ombro, um pouquinho, ligeiramente à frente do meio do ombro, né, e aqui nós encontramos algumas alterações mais comuns. A primeira também, assim como a cabeça, a projeção para frente do ombro, né, de todo o ombro, certo? Mais uma vez também a importância, tá, gente? Sempre quando eu estou falando em análise postural da vista lateral, não esquecer que nós temos o quê? Nós temos a vista lateral direita e esquerda que deve ser examinada. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, aqui no ombro, que é uma visualização muito mais fácil, eu posso ter um ombro direito antero projetado e o esquerdo não. Né?
Eu posso ter também um ombro direito reto projetado e o esquerdo não. Eu posso ter um ombro antero projetado e o outro ombro reto projetado, tentando fazer uma compensação. Mas daí eu já imagino o quê? Eu já imagino que algum segmento torácico ou cervical, né, eu vou ter um componente escoliótico, uma escoliose. E, por favor, vocês não esqueçam, escoliose, a escoliose verdadeira, são os componentes onde eu tenho rotação de um ou mais corpos das vértebras, certo? Tem um componente de rotação. Não significa que esse componente de rotação, quando eu tenho uma escoliose, ele tenha que ser componente de rotação para o mesmo lado, que a vértebra rode só para o lado, no sentido horário, né? Todas elas vão rodar no sentido horário. Eu posso ter algumas que rodam no sentido anti-horário também. Tá? Eu posso ter essas vértebras também intercaladas, rodando no sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário e assim por diante. Certo? Então é muito importante, em vista lateral, de avaliação, examinar a lateral, sempre a lateral direita, todas as alterações que nós estamos escrevendo para vocês, e depois comparativamente com a parte esquerda, certo? Naquela ficha de avaliação, lembro mais uma vez vocês, que foi extraída de um livro, ela é apresentada de uma maneira muito simples. Aqui eu estou colocando mais detalhes para vocês que podem estar interferindo no equilíbrio dessa pessoa, no equilíbrio biomecânico dessa pessoa, certo? Então, só voltando aqui, né, quando eu tenho um ombro antero projetado, o ombro ou os ombros, ou pode ser um, ou pode ser os dois, né, projetados para frente, né, o acrômio vai ficar também mais deslocado para frente do que seria o normal. Né, e as escápulas, normalmente, eles estão abduzidas, certo? Acontece o quê? Escala abduzida, onde eu tenho a borda vertebral ou medial da escápula afastada do meio do canal medular, do canal vertebral, certo? Então, isso é popularmente conhecido como... me fugiu agora. Puxa vida. Me fugiu o termo agora popular que se usa para isso. Mas quanto mais a escápula fica deslocada no sentido lateral, né? Fica um espaço maior entre a borda medial ou vertebral da escápula e a coluna, e assim por diante. Lembrando mais uma vez, tá, gente? Isso, numa análise posterior, de uma vista posterior, a gente pode encontrar essa medida diferente para o lado direito e esquerdo. É muito comum isso, quase 99% dos casos. Tá? Inclusive, a gente pode mensurar essa medida através de uma régua simples em centímetros. Quantos centímetros que está mais afastado a escápula direita de uma esquerda de uma direita. Me lembrei agora o nome do termo dessa escápula quando ela se desloca muito para a parte lateral. Escápula alada, né? Como se fosse uma asa, né? Um movimento que se faz quando um pássaro está batendo as asas, né? Ele desloca a escápula do bordo para a porção lateral, né? E aumenta aquele espaço. A gente está falando, evidentemente, aqui de um ser humano onde acontece um desequilíbrio, né? O que pode dar relacionado com causa desse ombro projetado para frente? Na parte muscular, né? Principalmente encurtamentos de vários graus da musculatura peitoral maior e menor, né? Musculatura do serrátil anterior e dos intercostais. Tá? Então, vocês já observam aqui como eu ficando muito tempo sentado, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma tendência a retrair mais meu ombro, né? Eu vou ter uma tendência a restringir mais meu movimento de membros superiores. Eu vou estar procurando sempre um objeto acima, abaixo ou ao lado. Eu vou estar escrevendo do meu lado direito ou esquerdo, se eu sou canhoto, né? Então, tudo isso vai ter alteração. Se a minha tela, por exemplo, do meu computador, né, onde eu estou visualizando, passo o meu dia todo, 6, 8 horas, visualizando essa tela, ela não tiver alinhada com a minha vista, né,
se ela estiver muito alta ou muito baixa, eu vou estar favorecendo o quê? A anteroprojeção cervical, a hiperlordose cervical, né? Uma anteroprojeção do ombro, né? Vocês lembram daquele desenho onde aparecia ali o mouse, né? Que tem que ser regulado, que o braço não tá, nem pode estar nem muito esticado, o cotovelo nem muito esticado e nem muito dobrado, né? Porque se eu tiver uma dessas situações, meu ombro pode abaixar daquele lado, ou então ele pode dar o quê? Ele pode estar aumentado daquele lado, pode estar elevado, né? E isso, com o tempo, vai causar esses encurtamentos musculares que eu acabei de descrever para vocês, né? Mais uma vez também, né? Relação ombro, sempre pensar no primeiro momento, relação do ombro com a região cervical, né? E ao mesmo tempo que a musculatura está encurtada, com o tempo também vai estar debilitada, vai estar fraca, tá? Mas num primeiro momento vai estar quem vai estar mais enfraquecido, mais debilitado. Principalmente musculatura que faz extensão da coluna torácica, né? Musculatura de trapézio médio e musculatura romboides ali na região escapular. Tá? Se eu tenho musculatura encurtada, tá, gente, eu vou ter alguma musculatura que vai estar o quê? Alongada, que tem tendência a fazer o quê? A tendência a alongar, a tendência é também ela ficar enfraquecida também. Então, ela não consegue manter o equilíbrio do sistema. Nesses primeiros momentos, também o trapézio médio e nas fibras inferiores da região do trapézio. Ou seja, aquela região de escápula, né, que a gente está vendo ali acima da escápula de trapézio, né, superior, médio e inferior, é muito importante. É muito importante. Tá? Uma outra situação que pode acontecer também na região de ombro, tá, é observar que quando a pessoa ela levanta os dois braços acima da cabeça, né, acontece uma retificação da região lombar, como aparece nessa segunda figura aqui para vocês. Quando a pessoa levanta os dois braços, tá, gente, o que deveria acontecer? Né? Não retificar essa região onde eu estou com o mouse aqui, não ficar mais retinha. Né? Deveria fazer o quê? Ela deveria fazer uma inversão da cifose dorsal, acontecer uma lordose torácica. Apesar de a região torácica, na parte vertebral, onde existe uma menor amplitude de movimentos. Né? Só que uma situação importante que vocês estão vendo quando a pessoa levanta os braços aqui é que acontece todo um componente onde se traciona principalmente a musculatura da parte costal, da parte das costelas. E é muito importante isso, porque isso vai ter interferência também no padrão de respiração que a pessoa pode adotar. Um padrão mais apical, um padrão mais torácico ou mais diafragmático, né? O mais importante é que todas as pessoas deveriam, né, até isso deve ser trabalhado pela fisioterapia também, a utilização do diafragma como principal músculo respiratório. Né? Porque nós observamos em pessoas que têm grandes encurtamentos na região anterior, na parte de peito, né, de peitorais, encurtamento de peitorais, seria a adoção de um padrão onde o movimento de índice e expiração ele é mais feito pelos músculos aonde? Músculos mais superiores, né? Nós chamamos de região apical e torácica, né? O ideal seria usar o quê? A parte diafragmática e a parte torácica com melhor padrão respiratório. Ah, professor, mas só doença, né, que causa alteração de padrão respiratório. Não. Muitas vezes uma hipertrofia absurda, né, de músculo peitoral maior e menor, né, por exemplo, numa academia de musculação, onde não é feita a compensação com alongamentos, né, pode levar a uma alteração do padrão respiratório e uma alteração de todas as vértebras torácicas também. Né? Nessa figura 4.4 aqui, a gente vê um aumento da cifose dorsal, né? Lembrando que a lordose é o contrário, né? Vem esse direcionamento para trás que é a cifose dorsal, porque o ombro
E aqui onde o meu mouse está passando a escápula, ela fica mais horizontalizada, né? Ela deveria ter mais verticalizada, deveria ter mais em pé, não tanto horizontalizada, né? Porque todas as estruturas estão se deslocando para onde? Para frente. Estão sendo anteroprojetadas, projetadas para frente, tá? Só voltando aqui, quando é feito esse teste muito rápido para se testar mobilidade de ombro, se interfere na região torácica, ok? Principalmente, quem vai ser responsável por uma alteração, uma retificação da parte lombar e alteração da região torácica, tá? Principalmente por encurtamento dos grandes dorsais e das musculaturas que fazem ereção e sustentação da coluna, região torácica como um todo, e as primeiras vértebras lombares, certo? Então, o correto que aconteceria aqui seria quando eleva os braços, né? Você ter o quê? Você ter a lordose lombar mantida ou aumentada. É normal isso aqui. Se ela retifica, quando você faz esse movimento, existe uma alteração muito importante na região torácica. Certo? E as vértebras torácicas que acontecem? Né? Lembrando mais uma vez que o ponto de referência é aquela linha vertical, ela vai dividir as vértebras do tórax no meio, né? Passa bem no meio do corpo da vértebra, né? E as causas mais comuns seriam o aparecimento de na verdade, esse autor fala como cifose, mas cifose a cifose dorsal torácica é uma curvatura fisiológica, né? O que acontece é um aumento dessa curvatura, né? Então uma hipercifose dorsal, né? Como é demonstrado aqui nessa figura 4.6, né? Vocês observam aqui como aumentou, né? Ou popularmente chamado como corcunda, né? Porque aparece essa região das costas, aqui onde o meu mouse está passando, aqui, região de trás das costas, ela aumenta de volume, ou algumas pessoas chamam de gibosidade, né? De gibão, de gibosidade, né? E que vocês lembram daquele, tem uma espécie de boi, né? Que é o boi zebu, onde no pescoço dele ele tem um cupim. O cupim do boi é músculo, aquilo lá, né? É tecido muscular, né? Mas aqui, por analogia, vamos dizer que aqui é o pescoço, né, do bicho ali, do ser humano aqui, né, está aumentado. Né? Aqui, sim, no ser humano é uma alteração o quê? Uma alteração óssea, uma alteração biomecânica, uma alteração postural. Né? E essas alterações, repito mais uma vez, gente, elas não aparecem porque apareceu do aparecer. Né? São coisas que a pessoa faz no seu dia a dia do trabalho, atividade de lazer, alguma alteração genética, né, de uma formação que pode estar presente aqui, alguma doença que pode favorecer o aumento dessas curvaturas. Por exemplo, na região torácica, depois dos 20, depois dos 30 anos, em média, né, pode acontecer algumas doenças reumáticas, como artrite reumatoide, que pode afetar os corpos vertebrais e fazer uma fusão, né, acontecer perda de mobilidade na região torácica, né, dentre outras coisas mais. Então, aqui onde está escrito hipercifose, vocês, lógico, vocês vão entender o quê? Como é um aumento, uma maior convexidade, né, da região posterior, né, da região torácica, uma hipercifose. O que pode causar isso aí? Isso aí pode causar o quê, né, gente? Compressão dos discos vertebrais. E se comprime o disco vertebral e essa compressão se torna crônica, vai fazer com que o núcleo pulposo, que é a estrutura lá dentro da vértebra, né, que tem a função importantíssima de amortecimento de carga mecânica em cima de todas as vértebras, né, todas as vértebras têm núcleo pulposo, né, ele esdruze, ele desvie, ele prolapse, né. Essas palavras quer dizer a mesma coisa que ele saia do lugar onde ele deveria estar, que é próximo do núcleo, do meio lá dos corpos vertebrais.
ele pode ser para um lado, para o outro, para a região anterior e posterior, mas via de regra acontece o quê? Normalmente acontece a saída mais para a região posterior, né? Os ligamentos posteriores, eles resistem menos. Evidentemente que eu posso ter uma saída posterolateral, direita ou esquerda, né? E se sai para a lateral, eu vou ter o quê? Eu vou ter a compressão das raízes nervosas que saem pelos forames vertebrais, né? Que são aqueles espaços que tem uma vértebra e outra, que são os forames, são aqueles buracos, onde saem as raízes nervosas. Lembrando mais uma vez, se eu tiver alguma alteração de compressão de raiz nervosa em qualquer porção da coluna, ou se eu tiver uma compressão de uma raiz nervosa, por exemplo, num cotovelo, eu vou ter o quê? Alteração de sensibilidade e movimento. Posso ter alteração de sensibilidade e movimento ao mesmo tempo? Pode. Tá? E aí nós temos inúmeras técnicas para fazer essa descompressão nessa região, mesmo que essa compressão ela atinja, como vocês estão vendo aqui nesse desenho aqui embaixo, um grau de hipercifose dorsal avançado, tá, gente? Porque isso aqui é um grau de hipercifose avançado. Evidentemente que no nosso tratamento, o ideal seria fazer o quê? O ideal seria eu fazer um acompanhamento com raio-x, né? Um raio-x lateral direita e esquerda de coluna, e onde eu traço algumas retas e eu consigo determinar a angulação dessas curvaturas, que tanto cervical como torácica ou lombar. Tá? Então a gente faz um acompanhamento dos efeitos que o nosso tratamento possa influenciar a sujeito, a pessoa. Tá? Então, como só voltando aqui na hipercifose dorsal, ao mesmo tempo que eu tenho alguns ligamentos distendidos, eu vou ter alguns ligamentos também nas vértebras também encurtados. Tá? Também um componente que vai influenciar também na hipercifose dorsal, né, vai ser principalmente o desequilíbrio da musculatura abdominal. Então, vocês estão vendo aqui como uma alteração na região dorsal ou torácica, ela vai ter também uma inter-relação com a musculatura anterior. Certo, gente? Ou seja, toda alteração postural, quer seja vista na vista anterior, lateral direita, esquerda e vista posterior, de membros superiores, inferiores, mãos, pés, cabeça, todas, vai ter um desequilíbrio entre a musculatura agonista, que faz o movimento, e antagonista, que controla aquele movimento. Entre a cadeia anterior, entre a parte anterior e a parte posterior do nosso corpo. Então, a gente olha inicialmente para aquela alteração que a gente está evidenciando, mas no segundo ou terceiro momento da avaliação de vocês, ou no tratamento de vocês, a gente deve dar atenção também na musculatura, que a gente sabe que faz o equilíbrio de tudo isso. Certo? Então, não adianta eu tentar alongar, fazer descompressão, fazer manobra vertebral aqui, se eu não mobilizar o ombro, gente, e eu não fizer um alongamento e depois um fortalecimento dessa musculatura abdominal e na musculatura intercostal. Tá? Então, né, para vocês entenderem como é importante a avaliação postural e quais as inter-relações que a gente apresenta com alguns quadros de doença, alguns quadros patológicos, e alguns quadros também do ambiente, ou da posição, ou das posições que o trabalhador está submetido no seu trabalho. Né? Então, vocês têm uma ideia como isso pode ser ruim, né? Algumas posições, e da importância de tempos em tempos, né? De intervalos de 2 horas ou 3 horas, eu alongar algumas estruturas, de eu fortalecer algumas outras estruturas, né, para tentar manter o equilíbrio orgânico, né, não permitir o acomodamento, e se não fizer nada, o nosso corpo ele vai sempre buscar uma posição mais cômoda, né, que sinta menos dor, que ele consiga ficar mais tempo fazendo aquela função, né. Então, isso não é o que a gente desejaria, né, porque mais tarde, daqui a alguns anos, vão ter efeitos tanto ósseos, musculares, posturais, biomecânicos, efeitos de alguns outros órgãos, por exemplo, a parte respiratória,
né, que poderiam ser evitados, com menos dano ao organismo dessa pessoa, desse grupo de pessoas, e também com menos danos também financeiros para o sistema público de saúde, sistema particular, né, que está extremamente sobrecarregado disso aí, né? E a gente consegue fazer um trabalho preventivo, né, gastando muito pouco e sendo efetivo. Mas o difícil é levar essa consciência corporal para as pessoas, né? Por isso que, mostrando para vocês, colocando alguns exemplos, né, a intenção é essa. Olha, se você não fizer essa coisa, esses exercícios, não tiver essa mudança de vidas, todas não seguir as nossas sugestões, e em função do teu trabalho, você pode desenvolver tal problema. E mostrar para as pessoas. Mas é importante que isso aí, e a nossa intenção agora nesse momento, como sempre, é despertar em vocês essa curiosidade. Despertar o que pode estar associado com essas alterações, principalmente agora posturais, relacionadas às atividades que essa pessoa desenvolve, certo? Ainda na vértebra torácica, eu falei para vocês as alterações principalmente musculares, né? Peitoral, abdominal, né? Região aqui das escápulas, os corpos vertebrais, ligamentos do grupo pulposo, compressão dos forames, das raízes nervosas. E é importante falar que essa retração de intercostais, região das costelas, pode ser tão grande que pode levar a deformidades do tórax, das costelas. Essas deformidades elas podem ser dos dois lados, lado direito e esquerdo do tórax, ou pode ser mais de um lado ou do outro, né? E essas deformidades vão ser duas. Ou o peito fica afundado, ou o peito fica estufado. Ele fica angulado, como se fosse um bico, né? Ou então ele fica afundado justamente na região do osso externo, bem no meio do tórax. Tá? Que a nossa intenção agora é falar para vocês as situações. Uma situação importante. O indivíduo trabalhava numa empresa onde não tinha alteração pulmonar. Ele começou a desenvolver. Por exemplo, uma indústria que trabalha lá com grande quantidade de poeira, pode ser de madeira, pode ser poeira de pedra, dessas pedras de fazer móveis, tem granito, ambientes onde não tem poeira, mas tem produtos químicos que no ar fica suspenso micropartículas tóxicas, né? Então, se ele já não estiver usando o EPI, que é a máscara, né, que tem um filtrozinho do lado que não deixa passar partícula, tem um carvãozinho ali que filtra isso aí, né? Se ele não estiver usando a máscara, aspirando isso direto, vai causar alterações pulmonares lá dentro dos pulmões, né, gente? Nos brônquios, bronquíolos, alvéolos e no tecido pulmonar, que vai também estar associada a alterações também posturais, se ele não tem uma postura menos cansativa no seu posto de trabalho, né? Agora, se ele não usa EPI, se ele não faz prevenção no seu posto de trabalho, né, ele vai desenvolver o quê? Vai desenvolver alteração vertebral e vai desenvolver também alteração o quê? Pulmonar, né, gente? Então isso aí é indivíduo que vai ter, infelizmente, complicações sérias, né? E vai viver menos do que as pessoas vivem, né? Uma qualidade de vida pior. Com pneumonia de repetição, doenças respiratórias de repetição, enfisema pulmonar, né? Então uma série de doenças que a gente pode identificar e quantificar o grau de avanço dessas patologias por uma simples avaliação postural, mas uma avaliação postural bem feita, né? Pensada, relacionando o que eu posso ou não posso encontrar nessas pessoas, direcionado, ok? Então são as duas situações que eu posso ter alterações no peito dessas pessoas. Eu vou para esse último slide aqui, depois eu já retorno. E essas duas alterações que eu falei para vocês a nível torácico são essas aqui. Vejam bem, né? O tórax carinado, onde forma esse ângulo para fora, e o tórax escavado, onde forma um ângulo
para dentro. Aqui o tórax esquerdo dessa pessoa está maior do que o tórax direito dela, hemitórax, tá? Aqui eu tenho a projeção de todo o osso externo. Então vocês veem que não é só uma alteração óssea, tá, gente? É uma alteração também da dinâmica, né? Da quantidade de oxigênio que o pulmão ele consegue retornar ao corpo, né? É uma alteração também do padrão de respiração. O padrão de respiração vai ter influência onde? Vai ter influência na quantidade de O2 e CO2 que eu tenho presente no sangue, circulando no corpo, né? Quanto mais eu tiver distúrbios, alterações torácicas, né, mais problemas respiratórios eu vou desenvolver. Mais bronquite, mais asma, mais pneumonias, repetição, e assim por diante. Certo? Isso sem falar nos agentes externos que podem entrar aqui dentro do pulmão, né? Essas partículas de suspensão que eu falei para vocês, poeira, pó, agente químico, né, que vai irritar, que pode destruir, pode favorecer o aparecimento dessas deformidades. Certo? Então, voltando um pouquinho mais aqui, as alterações torácicas, certo? A primeira delas é o peito escavado ou tórax em funil. Tá? O peito vai estar deprimido, no sentido anterior, e o externo também vai estar alterado. Então, no peito escavado, tá? Quando forma esse buraco para dentro, tá? Nessa figura eu estou vendo o peito escavado pré, e aqui um peito escavado pós-operatório. Certo? Onde existe a solução para essa deformidade. Agora, não é chegar lá e fazer a cirurgia. Você vai fazer um trabalho pré-operatório da fisioterapia para ter uma recuperação, né? E para que tenha o quê? Uma amplitude dos arcos costais, né? A gente sabe que quando respira, o nosso tórax, ele muda, ele aumenta o seu diâmetro, quando a gente inspira, ele diminui o seu diâmetro, né? Essa alteração de diâmetro aqui, a gente e trabalha toda a musculatura, né? De ombro, tórax, cervical, torácica, lombar, né? Para que essa pessoa tenha o quê? Um pós-operatório mais tranquilo, com menos tempo internado, recuperação de amplitude de movimento, evitar uma doença respiratória por ficar no hospital, ou então, muitas vezes, uma contaminação no centro cirúrgico, né, gente? Porque nós sabemos que, infelizmente, quanto mais tempo uma pessoa fica hospitalizada, mais contato ele tem com agentes que vão causar uma doença, principalmente respiratória, um vírus, uma bactéria e assim por diante. Né? Então, a gente tem que abreviar o tempo de internação hospitalar. Mas voltando um pouquinho aqui, o tórax em funil, o peito escavado, o que acontece? Normalmente, uma retração, né, um encurtamento da musculatura abdominal superior, dos adutores de ombro, do peitoral menor e da musculatura intercostal. Unilateral, né, ipsilateral, ou bilateral, ou contralateral. Ou dos dois hemitórax, que já é muito mais difícil esse tratamento. Isso vai levar ao quê? Como vocês estão observando aqui no desenho, uma deformidade da parte do externo e das costelas, né? E uma alteração também ao alongamento excessivo da musculatura extensora do tórax, musculatura que controla a respiração, os intercostais, entre as costelas, e uma alteração no trapézio médio inferior, um hiperalongamento. Tá? Então, para vocês entenderem como o tratamento ele tem que ser globalizado, né? Não fica só focalizado aqui no pulmão dessa pessoa. Né? Se essa pessoa tiver, evidentemente, se ela tiver algum comprometimento respiratório imediato, onde o tempo de inspiração e expiração está alterado, tá? Aí a gente trata essa expiração, mas ele tem que, concomitantemente, ao mesmo tempo, você vai ter que recuperar a amplitude de movimento de ombros e tórax, através de compressão do tórax, através da mobilização passiva de um ombro, ou muitas vezes mobilização passiva de um cervical, de um lombar, né? De estruturas que vão dar o equilíbrio, vão dar suporte para que eu chegue nesse resultado pós-operatório.
com certeza, para eu chegar nesse resultado pós-operatório aqui, que o meu mouse está circulando, não é só resultado da cirurgia bem realizada. É resultado de toda a equipe interdisciplinar, né, que atendeu essa pessoa. Da enfermagem, nutricionista, terapeuta, né, de todo mundo que atendeu esse sujeito aqui. Né, gente? Só uma cirurgia não fica assim. Né? Tem que ter participação da equipe. Aí vocês veem a importância de se trabalhar bem em equipe. Certo? Outra alteração que a gente pode encontrar aqui, exatamente ao contrário do tórax em funil, que seria o tórax em barril. Certo? Onde acontece o quê? O aumento no diâmetro anteroposterior das costelas. Né? E esse aumento anteroposterior das costelas, estão vendo que está muito aumentado, né? Forma um bico aqui, né? Forma um bico, está muito aumentado. Lembrando que esse aumento ele pode estar maior do lado direito como esquerdo, como acontece aqui nessa figura, e pode estar aumentado dos dois lados, pode ser bilateral também. Né? Normalmente, gente, essas alterações, elas são alterações mais congênitas, tá? Que acontecem durante o desenvolvimento das pessoas. Mas isso aqui também pode ser resultado, ou a outra alteração de tórax também, nós estamos falando aqui do tórax em barril, mas no tórax escavado, ela pode ser resultado do quê? Pode ser resultado também de trauma, né? Acidentes de trabalho, né? O indivíduo exposto a substâncias irritativas, o indivíduo que teve um trauma no trabalho, né? Então, isso são várias causas para que isso aconteça. Tá? O que vai acontecer no tórax em barril? Pelo aumento no diâmetro, não quer dizer que ele vai conseguir respirar melhor. Pelo contrário, como a musculatura vai estar encurtada e a musculatura vai estar alongada, além do normal, tá? Eu vou ter dificuldade respiratória. Nesse sentido aqui, nesse desenho do tórax em barril, ele vai desenvolver um padrão respiratório, inspiratório e expiratório, usando mais a região superior do tórax. Ele vai desenvolver uma respiração que nós chamamos de respiração apical, de ápice do pulmão. Certo? Ou seja, ele não vai conseguir alcançar todas as regiões do pulmão, dos pulmões, na verdade, né? E o índice de oxigenação vai ser muito menor que vai voltar para o sangue. Né? Então, o índice de saturação sanguínea ele vai cair. Certo? Isso, o índice vai cair com certeza. Né? Então, aqui, só ressaltando mais uma vez que nós já vimos, essa deformidade vai causar o quê? Alteração das costelas, alteração do externo, né? Alteração da musculatura abdominal, mais uma vez, e evidentemente que essa alteração da costela e do externo vai alterar o quê? Funcionamento da musculatura intercostal, entre as costelas. Aqui, esse rapaz com essa cara de alegria simpática é como que foi um pós-operatório, essa mesma pessoa de um pós-operatório de um peito de pombo ou peito carenado, né? Ou um tórax em barril. Né? Tem pessoas que lembram mais do peito de pombo, né? Daquele pombo, passarinho aí, que ele tem um pombo proeminente para frente. Né? Quanto mais proeminente para frente, né, mais assim um formato de V, um formato pontudo ele vai desenvolver. Né? Mas sempre vai trazer alterações respiratórias importantes. Nesse último slide aqui, colocar para vocês o quê? Justamente a diferenciação, né? Aquele tônus escavado, né? E o tórax carinado, ou projetado para frente, ou peito de pombo, ou tórax sem funil. Então, gente, aqui eu diminuo o slide um pouquinho para a gente poder visualizar quem vai fazer algum questionamento, alguma pergunta, né? Para a gente, se for necessário, a gente volta para o slide que a gente está apresentando para vocês. Dúvidas, pessoal? Alguma observação? Alguém quer complementar com alguma informação? Alguma pessoa que vocês conhecem, um familiar ou conhecido?
ou já viram atendimento de alguém que tivesse essas deformidades que a gente colocou para vocês, esse é o momento da gente poder discutir isso aí. Eu conheço, professor. Matheus, né, que está falando? Isso. Beleza. Você conhece alguém que fez uma operação, Matheus, ou a pessoa tem deformidade torácica? Não, eu tenho. Ah, você tem? Tem? Não, mas eu não fiz a operação. Não precisou. Não é tão profundo assim. Aqui a gente põe uma foto para exagerar, né? São aqueles casos para chamar mais atenção, né? Mas você vai ter uma leve deformidade no tórax, por exemplo, né? Mas se a pessoa não fizer nada, ela vai chegar aqui, né? Ela vai chegar nisso aqui, né? Até porque a gente vai envelhecendo e vai diminuindo a expansibilidade do tórax, né? Você fuma, Matheus? Não, eu tive que fazer bastante fisioterapia e natação. Ah, tá. Que bom. Melhorou bastante? Melhorou bastante. Mas Tem... eu fiz isso por tipo uns 5, 6 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. 18. Então você descobriu isso quando você tinha 10? Ah, eu tava na escola de... Não tinha ido nem pro 6º ano ainda. Eu devia estar no 4º, 5º ano. Uhum. Você tinha alguma coisa, uma doença respiratória, tipo pneumonia, gripe de repetição, uma coisa assim ou não? Não. Foi Não? uma professora que falou pra minha mãe que eu andava meio... A postura meio estranha, e daí ela levou eu no médico. Sei. Mas que bom, né? Que bom que você conseguiu esse equilíbrio, né? Mas seria interessante, daí, numa aula prática, por exemplo, quando você estiver fazendo as aulas de avaliação ali com o professor Luiz Alfredo, né? Ele for fazer palpação de tórax, essa coisa toda, usar você como referência e ver se as duas partes do teu tórax têm a mesma amplitude de movimento, sabe? Isso é uma coisa interessante de observar, né? Eu olhando no espelho eu já vi que um ombro ele é mais baixo que o outro. Sei. Isso é bem visível. Uma coisa que tem que ver também é, por exemplo, a gente aperta, você não vai conseguir fazer com você mesmo, sabe? Até daria para fazer, mas, por exemplo, a gente mede a mobilidade torácica, a gente chama, né? A gente coloca o paciente em decúbito dorsal, né, de barriga para cima, né? E com as duas mãos do lado, na parte flutuante das costelas, a gente faz o movimento, a gente aperta devagar, com todo cuidado, é lógico, né? A gente aperta a mão direita e depois solta e a mão esquerda. Então a gente vai vendo a mobilidade, a gente vai vendo qual lado do tórax e se o movimento que acontece quando a gente afunda é igual do lado direito e esquerdo, sabe? Então isso aí já diz para a gente se pode ter um problema respiratório. O que você pode fazer, Matheus, é ver qual que é o teu grau de alongamento de peitoral, por exemplo, né? Se você ficar lá numa parede, né? De costas para a parede, colocar teu braço 90 graus estendido ali na parede, né? Eu estou falando sozinho, né? Se tiver uma pessoa para puxar para trás os teus dois cotovelos com as duas mãos atrás da nuca, aí você identifica qual lado que você sente mais encurtamento, direito, esquerdo, e a partir de que ângulo, né? Aí seria interessante para ver se você tem encurtamento do peitoral, né? Fazer o teste abdominal, por exemplo, né? Quantos abdominais você consegue fazer? Se o abdominal é mais fácil com a mão estendida na frente do corpo, se a mão você consegue fazer com a mão na nuca, ou a mão ao lado do corpo, né? Uma série de situações que você pode avaliar como é que você está. Você faz alguma atividade esportiva, alguma atividade hoje em dia? Ou deu uma pausa? Ciclismo só. Só ciclismo. Então, você pedala bastante? Pedalava agora que estou para cá, não. Tá, ok. Mas quando você pedalar, você vê que essa posição que você fica na bicicleta é a posição da hipercifose dorsal torácica, né? Fica todo o corpo voltado lá para frente, segurando o guidão, né? Então, essa posição você tem que alongar e fortalecer uma série de musculaturas na parte anterior e na parte posterior das costas, né? E eu não sei se você tinha, mas quando você pedalava muito, doía muito a lombar ou não? Não. Não? Que bom. Mas o passar do tempo, quem é ciclista há mais tempo
o pessoal, apesar de não ter impacto, eles reclamam de muita dor lombar, sabe? Pela posição que fica ali na bicicleta, né? Ok. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Colocar um caso, alguma dúvida, alguma situação? Viu, professor? Você estava falando antes também da escápula. Eu sou o André. Eu também tenho uma escápula à esquerda, ela é meio que afastada do corpo, assim, sabe? Deu até o professor Luiz ontem, Luiz Alfredo, ele falou que acho que é o trapézio descendente meu, que é bem enfraquecido do lado esquerdo, que daí ele consegue prender a escápula nas costelas. Daí, tudo isso. Se eu pegar e, tipo, colocar meu cotovelo, assim, numa posição bem para trás, assim, até a escápula ela sai para fora, assim, bem né? perceptível. Sai bastante até. Ela fica lá. Então, é isso que a gente chama de escápula alada, né? Como se fosse uma asa de um passarinho, né? Que tem bastante movimento. Isso mesmo. Então, sabe, isso aí pode ser, é muito comum acontecer isso de um lado só do corpo, sabe? A escápula direita ou esquerda. Não quer dizer que não possa acontecer com uma pessoa das duas escápulas, né? Dê uma observada ali, quando você estiver no espelho ali, como é que está a posição do teu ombro. Agora, com esse lembrete que a gente fez aí do alinhamento lateral, né? Que a gente deve ter uma referência, que vocês estão vendo ali no fundo, que estou conversando, vocês estão vendo ali. Dá uma conferida como é que está teu ombro direito e esquerdo em relação a isso. Tá? Se ele está muito antero-projetado ou se ele está muito projetado para trás. Por que projetado para trás? Mesmo a escápula... Você falou que é a tua escápula esquerda? Isso, a esquerda. O que pode acontecer? A escápula, a musculatura, por exemplo, a parte inferior do trapézio pode estar debilitada, um romboide debilitado, alguma coisa assim, tá? E ela é alada, né? Mas o organismo, ou então a pessoa, né? Ela tenta fazer um mecanismo de compensação. E ela tenta fazer o quê? Jogar o ombro mais para trás do que o normal. Então ele pode estar o quê? Ele está retrovertido, ele pode estar jogado para trás. Se você não tiver encurtamento de peitoral, depois faça um teste para você, como eu falei para o Matheus também, para ver qual que é o teu grau de encurtamento de peitoral, por exemplo, né? A tendência é jogar a escápula para trás. O que vai acontecer? Vocês estão vendo o meu mousezinho sinalizando aqui, tá? Esse ombro todo, ele vai estar deslocado para trás, e normalmente quem tem a escápula alada, que essa parte é debaixo da escápula, ela vai ter essa parte de cima da escápula muito mais próxima da coluna do que deveria estar, entendeu? Essa é uma tendência, né? É lógico que para você avaliar isso, uma pessoa tem que estar te avaliando daí, né, Gustavo? Não tem como a gente saber isso, né? Só se haja um jeito de tirar uma autofoto lá e depois avaliar, né? Mas uma pessoa avaliando, até te fotografando e você avaliando, fica muito mais fácil depois, né? Mas tem que dar uma corrigida, né? Tem que identificar isso aí, tá bom? Mais algumas perguntas, gente? Alguma dúvida? Não? Então deixa eu encerrar aqui minha apresentação. Opa. Ele não quer encerrar, ele está teimoso aqui. Então voltamos aqui na tela cheia. Ok? Então é isso aí, gente. Então até depois. Até semana que vem. Beleza? Repetindo mais uma vez, qualquer dúvida mesmo fora do ar, deixa uma notícia lá no Moodle, pode mandar notícia pelo WhatsApp, pode me mandar um e-mail também, que a gente vai conversando com vocês. Tá legal? Beleza? Então, valeu. Boa tarde. Até. Gente. Boa semana para todo mundo. Tá legal? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau.